Olá, pessoal. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre as principais normas de referência para a gestão de riscos. A gente sabe que as normas da família ISO, incluindo ISO 9001, ISO 14001, 45001, 37001, todas as normas da família ISO relacionadas a sistemas de gestão, elas são baseadas, sua estrutura é baseada na perspectiva da gestão de riscos. Ela leva em consideração o que o pessoal convencionou chamar de risk-based thinking, né? O pensamento baseado em risco. O que é muito interessante porque, claro, né, a forma mais racional da gente organizar as prioridades, o empreendimento de recursos da organização para aquilo que realmente importa e nada mais justo que a identificação e a priorização dos riscos seja a orientação para essa priorização, para essa tomada de decisão. Então, todas as normas que fazem parte da família ISO relacionadas à gestão, né, que tem lá o anexo SL como estrutura básica, tem um capítulo, algumas delas têm mais de um capítulo, a ISO 37001, por exemplo, é um caso, né, tem em alguns momentos diferentes dentro da norma a menção à gestão de riscos, mas todas elas têm capítulos específicos para levar as empresas que as adotam a gerenciar os riscos relacionados àquele tema específico. Então, de cara, a gente já tem toda a família ISO relacionada à gestão, baseada e fornecendo requisitos sobre risco. Além disso, tem duas grandes referências que a gente utiliza com muita frequência para orientar tanto a implantação de sistemas de gestão de risco que eventualmente não estejam associados a uma certificação, né, mas simplesmente para as organizações que querem conhecer, identificar e gerenciar os seus riscos. Essas duas referências são utilizadas porque elas são, obviamente, universais. Elas não se aplicam a um negócio ou outro, elas não se aplicam a um tema ou outro, elas não se aplicam a um nível ou outro da organização, elas valem de maneira universal para qualquer temática relacionada à gestão de risco, qualquer escopo, né, que possa ser adotado. Essas duas referências normativas são a ISO 31000, né, Sistemas de Gestão de Risco. Ela é uma norma orientativa, ela não é uma norma certificável. Nós chamamos, né, como uma norma de diretrizes e não de requisitos a serem cumpridos, mas é claro, né, adotando a 31000, você vai ter uma boa orientação para essa estrutura e para esse processo. E temos, né, um outro exemplo que é o COSO ERM, né, o COSO, que é o Committee of Sponsored Organizations, né, que é uma estrutura que foi criada como resposta, inclusive, aos grandes casos de fraudes, né, inicialmente e especialmente identificados nos Estados Unidos, que organiza, e o ERM de Enterprise Risk Management, né, ou seja, a gestão de riscos do empreendimento, o que organiza e te coloca orientações para gerenciar riscos, essa um pouco mais voltada para riscos de natureza, de integridade, de fraude, de riscos relacionados a esse tipo de cenário, né, porque justamente foi utilizada e é utilizada para dar resposta a esses grandes casos de escândalo, de ocorrências do passado. Então ela acabou se tornando muito tradicional, inclusive no meio financeiro, né, nos fundos de investimento, o mercado como um todo valoriza nesse aspecto essa estrutura, COSO, COSO, ERM, né, então é Committee of Sponsored Organizations, Enterprise Risk Management. É, e, e a ISO 31000, complementando, elas não são contraditórias, elas se complementam, elas têm características um pouco diferentes, mas no final das contas a lógica é muito parecida, né? A ISO 31000, aí essa sim, totalmente universal, ela não tem perspectiva nenhuma, ela trata de riscos operacionais, estratégicos, ela trata de riscos né, você pode aplicar ela para riscos de qualidade, de saúde e segurança, de meio ambiente, de riscos cibernéticos, também riscos de fraude, assim como o COSO, riscos de projetos, ou seja, ela de fato é a norma mais universal, né? E, além disso, além dela ser uma norma bastante universal, ela faz parte de um pacote, né? Então, as normas ISO normalmente são estruturadas em famílias, como nós chamamos, né? Então, a família 9000 são normas relacionadas à qualidade, a família 14000 são normas relacionadas ao meio ambiente.
A família 37 são normas relacionadas à governança, né, onde se inclui anti-suborno, compliance e afins. E no caso da 31, né, a família 31.000 é uma família de normas de gestão de risco. Então, dentro dela, a gente tem, por exemplo, a 31.073 é uma norma que trata de vocabulário de gestão de risco. Então, a 31.000 é uma norma completa, estrutural, e ela é complementada, por exemplo, pela 31.073, que trata da gestão do vocabulário, né, da nomenclatura dos termos que são utilizados na gestão de risco. A gente tem também a 31.010, que é também complementar a 31.000 e que traz exemplos de ferramentas. São mais de 40 ferramentas de gestão de risco que o gestor pode aplicar na sua organização no âmbito da implantação de um sistema de gestão de risco. Então, ali vai falar de Boltai, de Rasop, de FEMEI, uma série de ferramentas que podem ser utilizadas de acordo com a necessidade em cada organização. Tem também a 31.022, que trata de normas, que trata de riscos legais, né? Riscos com impacto ao atendimento à legislação e conformidade das organizações. Então, esse pacote da 31.000 é muito interessante para você que pretende implementar na sua empresa uma gestão de risco baseada em uma lógica, né? Ela segue lá a ideia da identificação do contexto, os cenários, a análise dos riscos, a avaliação, que vai ser a priorização, e depois o tratamento desses riscos, claro, né, com muito mais detalhamento, com muito mais orientações. Então, né, se eu pudesse te dar a dica aí de normas a conhecer na gestão de risco, vai na 31.000, muito interessante, e as normas que fazem parte do pacote, vai no COSO ERM, que são normas um pouco mais voltadas para o setor financeiro, para a prevenção à fraude, né, mas que também tem conceitos que se aplicam em vários. Por exemplo, o COSO RM traz a ideia das linhas de defesa, né, também associada à Associação dos Auditores Internos dos Estados Unidos, né, que tem essa ideia de que o tratamento do risco se baseia em linhas de defesa, assim como no futebol americano, que pode ser utilizada para proteger, né, aqueles cenários específicos. E claro, né, se você na sua organização já tenha outras normas, você já sabe que tem, em cada uma delas, tem capítulos específicos relacionados à gestão de risco. Então, resumindo, 31.000, COSO ERM, e olha lá para as normas de gestão, você vai encontrar capítulos relacionados à gestão de risco. É isso aí.